Fala pessoal, bem-vindos ao canal do Economista Resumido. Hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre a curva de Phillips. Para quem não conhece, a curva de Phillips é uma correlação entre a taxa de desemprego e a inflação. O que eu vou estar explicando agora a seguir sobre como foi sua criação, como ela funciona, como ela é representada graficamente e como ocorreu suas modificações até os dias mais recentes. Bom, a curva de Phillips ela surgiu da correlação entre a inflação salarial e os níveis de desemprego em 1958 por Alban William Phillips. Ela relacionou a taxa de desemprego com a taxa de variação do salário nominal para o Reino Unido no período de 1861 a 1957. Ela constatou, no caso a curva de Phillips, que existia uma relação inversa entre essas duas variáveis que eu comentei agora há pouco. Essa aqui seria sua representação algébrica, que eu não vou entrar em detalhes no momento, porque senão alongaria demais o vídeo, e esse aqui é realmente um resumo sobre a teoria da curva de Phillips. Vamos lá, sobre a sua representação gráfica. A curva de Phillips, ela existe duas variáveis nela. Na vertical seria a variação dos salários, que foi como ela foi feita inicialmente, e na horizontal os níveis de desemprego. Se você olhar, quanto maior o desemprego, menor serão as taxas de salários, ou pode ser considerada também inflação, como eu vou estar explicando posteriormente. E quanto menor a taxa de desemprego, maior seria a taxa de salário ou inflação. Vamos lá, sobre a aplicação da curva de Phillips. Em 1960, dois economistas americanos, Paul Samuelson e Robert Solon, aplicaram esse modelo nos Estados Unidos. Porém, foi onde eu comentei no slide anterior, em vez de utilizar os níveis de salários, foi colocada a taxa de inflação dos preços, onde eles alegaram que existia uma igualdade entre elas. Foi onde inicialmente foi criada a curva de Phillips, seu batizado. Com a sua aplicação e também mudança, que após os choques que ocorreram devido ao petróleo nos Estados Unidos em 1973 e 1979, provocou um aumento dos preços, a inflação subiu por razões não inerentes a custos relativos ao trabalho. O que seria isso? Aconteceu alguma coisa, uma variação que ocorreu fora dos parâmetros da curva de Phillips, onde acabou fazendo os resultados da curva serem incorretos. E a partir disso começou os primeiros questionamentos sobre a curva de Phillips. Vamos lá, sobre agora algumas mudanças que ocorreram, algumas modificações. Segundo os economistas Phelps e Friedman, dois questionadores de alguns pontos da curva de Phillips, afirmam que no longo prazo a economia tenderia à taxa natural de desemprego, os preços aumentam, mas o produto e o emprego voltam às suas taxas naturais. Essa afirmação posteriormente ficou conhecida como a emenda Friedman-Phelps. Bom, um pouco mais sobre suas modificações. Após os estudos ali de Friedman-Phelps, as modificações foram colocadas. Eles acabaram colocando que a curva de Phillips funcionaria melhor ao curto prazo, porém a longo prazo poderia acontecer mudanças em variáveis ou adicionar algumas coisas que deixariam a curva com resultados imprecisos. Então, a partir disso ficou rejeitada a ideia que governos poderiam escolher entre empregos e inflação, pois outras variáveis poderiam influenciar nesse resultado, o que tornaria ineficaz a utilização dessa teoria. Ainda sobre a nossa curva de Phillips, existiam algumas coisas que poderiam ser adaptadas. Friedman colocou exposto no seu modelo que defendia as chamadas expectativas adaptativas, segundo a qual o agente aprenderia com os erros cometidos no passado, levando isso em conta nas expectativas de hoje. Por outro lado, Robert Lucas e Thomas Sargent acreditavam nas expectativas racionais, onde eles utilizavam a inflação esperada
sendo igual à inflação realizada, onde o modelo seria baseado nessa forma. Agora, da sua aplicação até onde começou a ocorrer suas falhas. No modelo de Ball e Moffitt, na década de 90, foi aplicado um estudo sobre a curva de Phillips nos Estados Unidos, onde tinha-se um baixo desemprego e uma inflação controlada. Os defensores da curva de Phillips afirmavam que uma taxa de desemprego abaixo de 6%, a taxa natural nos Estados Unidos, desencadearia um processo inflacionário no país. O que seria isso? Como explicado na tabela lá atrás, naquele gráfico, vamos supor, se a taxa de desemprego aumentasse, a inflação baixaria. E se a taxa de desemprego, a taxa de inflação, aumentasse, a taxa de desemprego diminuiria. O que não aconteceu e acabou deixando a curva de Phillips um pouco obsoleta. Mas o porquê aconteceu isso? A curva de Phillips realmente na década de 70 funcionou nos primeiros experimentos, tinha resultados ótimos. Porém, com o passar dos anos, com a macroeconomia crescendo, a globalização, muitas variáveis começaram a entrar junto com essas teorias. Então você não poderia só considerar duas variáveis. Outras coisas, fatores externos, interferem diretamente na inflação e na taxa de desemprego, o que com o passar do tempo, com a economia evoluindo, a tecnologia evoluindo, acabou deixando a teoria de Phillips um pouco obsoleta. Porém, é uma teoria muito bacana de ser estudada e eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa pequena explicação. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre alguma outra teoria, queiram um estudo um pouco mais aprofundado sobre a curva de Phillips, por favor, deixe nos comentários que eu vou estar lendo e talvez eu traga algo no futuro um pouco melhor.